Para lembrar você aí que está assistindo, caso você não tenha assistido nenhum dos outros Lendo Lenin, todos eles estão disponíveis no YouTube, neste canal YouTube, tá? Para vocês conferirem, tá? Os capítulos estão todos lá. Então vamos começar pelo capítulo 4. Esclarecimento complementares de Engels. Então, vamos lá. Vou fazer a leitura aqui dessa primeira parte, porque não vai ter como tirar, né? Marx elucidou, em princípio, o sentido da experiência da comuna. Engels retomou várias vezes esse tema, completando a análise e as conclusões de Marx e esclarecendo, por vezes, outros aspectos da questão, com um tal vigor e relevo que devemos deter-nos sobre esses esclarecimentos. Então, só para poder relembrar vocês, nesse livro Estado e Revolução, o Lenin faz um debate sobre a forma Estado e faz um debate também sobre as formas de construção de uma organização política realizada pela classe trabalhadora em caráter revolucionário. Tá? Então ele já falou da Comuna de Paris, ele já elaborou sobre essas questões. Então vamos dar uma lida aí, vamos lá. Vou até tirar o fone aqui para falar mais baixo. O problema da habitação. No seu problema da habitação, que eu acho que deve ser sobre a questão da moradia também, deve ser esse livro. Vamos. Será que ele tem aqui? Não, não tem o link aqui. Engels baseia-se já na experiência da comuna, detendo-se várias vezes sobre o papel da revolução em face do Estado. É interessante ver como, nessa matéria concreta, ele explica de uma forma precisa, por um lado, os traços de semelhança entre o Estado proletário e o Estado atual, traços que permitem, num ponto ou noutro, falar-se em Estado e, por outro lado, os traços que os contrapõem e que indicam a passagem para a supressão do Estado. Como resolver o problema da habitação? Na sociedade atual, ele se resolve absolutamente da mesma maneira que qualquer outra questão social. Isso é, pelo equilíbrio econômico que pouco a pouco se estabelece entre a oferta e a procura, solução essa que adia perpetuamente o problema e é o contrário de uma solução. A maneira pela qual a revolução social resolverá essa questão não depende somente das circunstâncias de tempo e de lugar. Liga-se também a questões que vão muito mais longe, sendo uma das principais a supressão do antagonismo entre a cidade e o campo. Como não temos que fantasiar sistemas utópicos de organização da sociedade futura, seria pelo menos ocioso determos-nos sobre o assunto. Uma coisa é incontestável, é que atualmente, nas grandes cidades, há imóveis bastantes para satisfazer as necessidades reais de todos, sob a condição de serem utilizados racionalmente. Muito louco, né? Ver como o debate sobre a moradia é um debate que naquela época já era um debate que estava ganhando força e ganhando tração. Simplesmente impressionante, né? Como esse tema é um tema que está aí, fazendo parte do imaginário, fazendo parte da organização social há muito tempo. Essa medida só é realizável, ou seja, de transformar todos os imóveis em moradias úteis, bem entendido, sob a condição de expropriar os proprietários atuais e de instalar em seus imóveis os trabalhadores sem habitação ou vivendo atualmente em habitações superlotadas. Conquistado o poder político pelo proletariado, essa medida ditada pelo interesse público será tão facilmente realizável como as expropriações e sequestros de imóveis levados a efeitos atualmente pelo Estado. O que se encara aqui não é a mudança de forma do poder político, mas a sua atividade. O Estado atual efetua expropriações e sequestros de casas. Do ponto de vista formal, o Estado proletário efetuará também expropriações e sequestro de imóveis. Mas, é claro que o antigo aparelho executivo, em outras palavras, o corpo de funcionários inseparável da burguesia, seria inteiramente incapaz de executar as decisões do Estado proletário. Então é interessante aqui porque ele está falando que existem certas práticas que o Estado atual já realiza e que essas práticas vão estar condicionadas a determinadas decisões políticas dependendo do caráter que esse Estado tiver. Né? Então, por exemplo, um Estado burguês é um Estado que expropria, né, casas, que expropria território. E expropria em nome da acumulação de recursos para a burguesia. Né? Então, acho que é importante a gente notar a diferença do caráter do Estado. Então, continua. Sim, o livro é Estado e Revolução. É preciso constatar, estamos aqui, né? É preciso constatar que a apropriação feita pelo povo trabalhador de todos os instrumentos de trabalho de toda a indústria está em completa oposição com o resgate, entre aspas, preconizado por Proudhon. Segundo este, cada operário
torna-se proprietário de sua habitação, do seu palmo de terra e das suas ferramentas, enquanto que no outro sistema é o povo trabalhador em bloco que fica proprietário das casas, das fábricas e dos instrumentos de trabalho. O usufruto dessas casas, fábricas, etc., pelo menos no período de transição, não pode ser atribuído aos indivíduos ou às sociedades privadas sem indenização. Então esse é o pensamento do Proudhon. Tá? Assim também, a supressão da propriedade fundiária não implica na supressão da renda fundiária, mas na sua entrega à sociedade, pelo menos sob uma forma um pouco modificada. Então, basicamente, o que o Proudhon está falando é que o fato de se expropriar essa propriedade rural ou essa propriedade urbana não precisa necessariamente alterar o caráter de renda que ela geraria. Né? Vamos continuar. Por consequência, a posse real de todos os instrumentos de trabalho pelo povo trabalhador não exclui de modo algum a conservação do aluguel e da locação. Né? Então ele está falando aqui sobre, o Proudhon está falando sobre a questão da manutenção da locação como um elemento de permanência do esquema da moradia no Estado proletário. No capítulo seguinte, examinaremos a questão, aqui apenas tocada, das bases econômicas do definhamento do Estado. Engels exprime-se com uma prudência extrema quando diz que o Estado proletário não poderá, entre aspas, distribuir as habitações sem aluguel, pelo menos no período de transição. A locação das habitações, propriedade de todo o povo, a esta ou aquela família, mediante um determinado aluguel, acarreta a percepção desse aluguel, um certo controle e o estabelecimento de determinadas normas de distribuição das habitações. Tudo isso exige uma determinada forma de Estado, mas não carece, de modo algum, de um aparelho militar e burocrático especial, com funcionários privilegiados. Assim, passagem para um estado de coisas em que se possam fornecer habitações gratuitamente depende do definhamento, entre aspas, total do Estado. Falando dos blanquistas, que depois da Comuna, e instruído pelas suas lições, adotaram os princípios gerais do marxismo, Engels enuncia de passagem esses princípios, da seguinte forma: necessidade da ação política e da ditadura do proletariado, com transição para a supressão das classes e, ao mesmo tempo, do Estado. Ele diz, o Engels está dizendo que num processo de transição é importante que haja, é preciso entender que esse processo de transição ainda vai acabar tendo essas determinações de distribuição das propriedades com um certo aluguel, com uma certa forma de distribuição para poder pensar a utilização mais racional dessas propriedades. Aí ele continua. É possível que certos amadores de crítica literária, certos burgueses, devoradores de marxismo, entre aspas, vejam uma contradição entre essa afirmação da supressão do Estado e a negação dessa mesma fórmula, considerada como anarquista, na citação que fizemos do Anti-Düring. Não seria de admirar que os oportunistas também enfileirassem Engels no número dos anarquistas. Nos nossos tempos, é hábito cada vez mais espalhado entre os social-patriotas acusar de anarquismo os internacionalistas. Basicamente, gente, porque existia um debate na época, eu já falei isso nas outras lives, mas vale a pena reforçar, existia um debate na época sobre como o marxismo, sobretudo a partir da Segunda Internacional, ele tinha a possibilidade de garantir a manutenção do Estado. Existia meio que essa percepção do senso comum, que os marxistas são a favor do Estado e os anarquistas são pela abolição do Estado. E aí os oportunistas, as pessoas que são liberais, para poder defender o seu ponto, vão dizer que o Engels era um anarquista porque ele falava sobre esse processo de supressão do Estado. Então, na verdade, não é isso nem que o Marx e o Engels estão falando. Não é a abolição imediata do Estado, mas é o seu processo de definhamento, que é bastante diferente. Que a supressão do Estado deva coincidir com a supressão das classes. Eis o que o marxismo sempre ensinou. A célebre passagem do Anti-Düring sobre o definhamento do Estado não acusa os anarquistas de quererem a supressão do Estado, mas sim de pretenderem que ela se realize de um dia para outro. Essa é a grande questão. Tendo os doutrinários da social-democracia falseado completamente as relações entre o marxismo e o anarquismo no que diz respeito à questão da supressão do Estado, é conveniente recordar uma polêmica de Marx e Engels com os anarquistas. Então, nessa parte do livro, ele vai basicamente polemizar a questão do definhamento do Estado com os anarquistas. Que, aliás, é um baita capítulo, viu?
Sabe me dizer se o Estado proletário permitiu segundas casas para o proletariado? Não sei dizer. Não tenho essa informação, não sei dizer. Eu sei que tinham as dátias, né, que eram as casas de verão, que os trabalhadores tinham acesso a sorteio, e que era relativamente pouco demorado você conseguir uma casa, né, você ser dono de um apartamento, de uma habitação, né, nos conjuntos populares. Então, vamos lá. Polêmica com os anarquistas. Opa! Essa polêmica remonta a 1873. Marx e Engels tinham inserto numa publicação, inserto de colocado, né, numa publicação socialista italiana, uns artigos contra os prudonianos autonomistas ou anti-autoritários. E só em 1913 é que esses artigos apareceram na Neue Zeit, em tradução alemã. Se a luta política da classe operária, escrevia Marx, ridicularizando os anarquistas pela sua negação da política. Então, se a luta política da classe operária adquire formas revolucionárias, se os operários, em lugar da ditadura burguesa, estabelecem a sua ditadura revolucionária, cometem um espantoso crime de lesa princípios, pois que, para satisfazerem as necessidades do momento, necessidades lamentáveis e profanas, para quebrarem a resistência da burguesia, dão ao Estado uma forma revolucionária e passageira, em vez de deporem as armas e suprimirem o Estado. Eis aí essa apregoada supressão do Estado contra a qual Marx protestava tão violentamente na sua polêmica com os anarquistas. Não é, de maneira nenhuma, contra o desaparecimento do Estado simultaneamente ao das classes, nem contra a abolição do Estado simultaneamente à abolição das classes, mas contra a renúncia dos operários a fazer uso das suas armas, a organizar o emprego da força, isso é, o emprego do Estado, para quebrar a resistência da burguesia que se insurgia a Marx. Né? Então acho que essa é a questão central e essa é a grande polêmica que está ligada à forma como o Estado deveria se organizar frente ao processo de avanço de resistência da burguesia. Né? Utilizar o Estado como um instrumento, né, de garantia da dominação do proletariado, né, um instrumento de consolidação da revolução do proletariado. Né? Continua aqui, vamos lá. Marx sublinha propositadamente, a fim de que não deturpem o verdadeiro sentido da sua luta contra o anarquismo, a forma revolucionária e passageira do Estado, necessária ao proletariado. O proletariado precisa do Estado só por um certo tempo. Sobre a questão da supressão do Estado, como objetivo, não nos separamos absolutamente dos anarquistas. Nós sustentamos que, para atingir esse objetivo, é indispensável utilizar provisoriamente contra os exploradores os instrumentos, os meios e os processos de poder político, da mesma forma que, para suprimir as classes, é indispensável a ditadura provisória da classe oprimida. Imagina, né, o contexto histórico de um processo de uma revolução socialista. Né? Se você não tem uma ditadura do proletariado para poder garantir a continuidade e a vitória dessa revolução, ela acaba. Né? Da mesma forma como Lenin fala, né, da experiência que Marx e Engels observam da Comuna de Paris, né, que é muito bom, aliás. Nós sustentamos que, para atingir esse objetivo... tá, aqui já foi... Tá. Marx escolhe a forma mais incisiva e clara de colocar a questão contra os anarquistas. Repelindo o jugo dos capitalistas, devem os operários depor as armas ou, ao contrário, delas fazer uso contra os capitalistas a fim de quebrar-lhes a resistência? Ora, se uma classe faz sistematicamente uso das suas armas contra uma outra classe, que é isso senão uma forma passageira de Estado? Né? Que todo social-democrata pergunte a si mesmo: foi a questão do Estado bem colocada na polêmica com os anarquistas? Foi essa questão bem colocada pela imensa maioria dos partidos socialistas oficiais da Segunda Internacional? Engels desenvolve as mesmas ideias por uma forma bem mais detalhada e mais popular. Em primeiro lugar, põe a ridículo o erro dos prudonianos, que se intitulam anti-autoritários, isso é, inimigos de toda autoridade, de toda subordinação, de todo poder. Suponhamos uma fábrica, uma estrada de ferro ou um navio no alto mar, diz Engels. Não será evidente que sem uma certa subordinação e, por consequência, uma certa autoridade ou um certo poder, é impossível fazer funcionar qualquer desses aparelhos técnicos complicados, baseados no emprego das máquinas e da colaboração metódica de um grande número de pessoas? Eu acho esse conceito muito interessante, né? Porque ele ainda trabalha com a ideia da necessidade da construção da autoridade frente à formação política. Né? Então, quanto de organização
dessa perspectiva ela é importante para poder conseguir mesmo esclarecer e poder mobilizar as pessoas no seu processo de desenvolvimento das forças produtivas, organização política, do uso de instrumentos e qualquer coisa assim. Se eu opuser esses argumentos, escreve Engels, aos adversários exasperados da autoridade, eles se entreeixarão atrás dessa única resposta. Sim, é verdade. Mas não se trata da autoridade que conferimos a esses delegados, e sim da missão de que os encarregamos. Essa gente imagina que pode mudar as coisas modificando-lhes o nome. Assim, esses profundos pensadores zombam realmente do mundo. Depois de ter assim demonstrado que a autoridade e a autonomia são noções relativas, que o seu emprego varia segundo as fases do desenvolvimento social e que é absurdo considerá-las como absolutas. Perfeito. Né? A autoridade ela não é um conceito do absoluto, ela não é um conceito que tem a mesma aplicação e a mesma validade sobre os mesmos princípios. Então, para dar um exemplo, quando a gente tem, por exemplo, a autoridade de um policial, por exemplo, né, de um policial, muitas vezes essa autoridade ela não é reconhecida. Né? O policial tem autoridade sobre você porque ele tem o poder do Estado, né, e uma arma, né, isso é importante, ele tem o poder do Estado legitimado pelo Estado e ele tem a arma para poder fazer valer a sua autoridade diante de você. Né? Que é muito diferente de uma autoridade que é exercida, por exemplo, por alguém mais velho ou alguém que você respeita por conhecimento adquirido, por ser uma pessoa que você admira ou qualquer coisa assim. Né? Então são modelos de autoridade diferentes que, mesmo sendo a mesma palavra, produzem significações diferentes e, portanto, produzem movimentos políticos que são diferentes. Por exemplo, exatamente, a autoridade de um professor, por exemplo, é diferente. Né? Vamos continuar. Depois de ter acrescentado que o papel das máquinas e da grande indústria vai aumentando constantemente, Engels passa das considerações gerais sobre a autoridade para a questão do Estado. Se os autonomistas se tivessem contentado em dizer que a organização social do futuro não admitirá a autoridade, senão nos limites que lhes são traçados pelas condições mesmas da produção, poderíamos entender-nos com eles. Mas eles são cegos para todos os fatos que tornam indispensável a autoridade e declaram guerra a essa palavra. Por que é que os adversários da autoridade não se limitam a gritar contra a autoridade política, contra o Estado? Todos os socialistas estão de acordo em que o Estado e, com ele, a autoridade política desaparecerão em consequência da revolução social futura. Isso significa que as funções públicas perderão seu caráter político e transformar-se-ão em simples funções administrativas que zelarão pelos interesses sociais. Mas os adversários da autoridade exigem que o Estado político seja suprimido de uma vez, antes mesmo que sejam suprimidas as condições sociais que o criaram. Reclamam que o primeiro ato da revolução social seja a supressão da autoridade. Esses senhores, ele é muito debochado, né? Esses senhores já terão visto alguma revolução? Uma revolução é, certamente, a coisa mais autoritária que há. Um ato pelo qual uma parte da população impõe a sua vontade a outra, com auxílio de fuzis, baionetas e canhões, meios por excelência autoritários. E o partido que triunfou tem de manter a sua autoridade pelo temor que as suas armas inspiram aos reacionários. Lenin é dedo no c... gritaria. Se a Comuna de Paris não se tivesse utilizado contra a burguesia da autoridade do povo em armas, teria ela podido viver mais de um dia? Não poderemos, pelo contrário, censurá-la por não ter recorrido suficientemente a essa autoridade? Né? Lembrando que a Comuna de Paris se desfez 72 dias depois da sua elaboração, justamente porque existe, né, uma decisão tática de não avançar, se não me engano, para Versalhes, eu acho, que era para tomar os últimos territórios controlados pela onde estava o governo francês, né? O governo que havia sido deposto. Muito foda. Assim, pois, de duas uma. Ou os adversários da autoridade não sabem o que dizem, e nesse caso só fazem criar a confusão, ou sabem, e nesse caso traem a causa do proletariado. Eu gosto muito porque ele está certo, né? Ou você não sabe porque você é burro, né? Você não leu, ou pior, você sabe e por saber você está falando e aí você está traindo a causa. Tá, como diria, né? Traindo o movimento, né? Traindo o movimento. Em qualquer dos casos, não fazem senão servir à reação, né?
As questões abordadas nessa passagem serão examinadas no capítulo seguinte, quando tratarmos das relações da política e da ciência econômica no momento do definhamento do Estado, como sejam a questão da transformação das funções públicas de funções políticas, que são em simples funções administrativas, e a do Estado político. Essa última expressão, suscetível, aliás, de provocar mal-entendidos, evoca o processo do definhamento do Estado. O momento há em que o Estado, em vias de definhar, pode ser chamado de não político, em que ele vai exercer somente, portanto, funções administrativas. Né? Muito bom. Muito bom, pelo amor de Deus. Na passagem de Engels, o que há de mais notável é a forma como ele coloca a questão contra os anarquistas. E pronto. Os social-democratas, que pretendem ser discípulos de Engels, desde 1873, já entraram milhões de vezes em polêmicas com os anarquistas. Mas o fizeram precisamente como os marxistas não podem nem devem fazê-lo. A ideia da supressão do Estado nos anarquistas é confusa e desprovida de alcance revolucionário. Foi como Engels pôs a questão, né? Que é pensar justamente nesse problema do longo prazo. Os anarquistas recusam-se justamente a ver a revolução na sua origem e no seu desenvolvimento, nas suas tarefas próprias em face da violência, da autoridade, do poder e do Estado. A crítica do anarquismo, para os social-democratas contemporâneos, reduz-se a essa pura banalidade burguesa. Nós somos partidários do Estado, os anarquistas não. Compreende-se que uma tal chatice não deixe de provocar a aversão dos operários, por menos refletidos e revolucionários que sejam. A linguagem de Engels é outra. Ele faz ver que todos os socialistas admitem o desaparecimento do Estado como uma consequência da Revolução Socialista. Em seguida, ele formula concretamente a questão da revolução. A questão precisamente que os social-democratas oportunistas deixam habitualmente de lado, abandonando, por assim dizer, aos anarquistas o monopólio desse estudo. Ao formular essa questão, Engels pega o boi pelos chifres. Não deveria ter a comuna se utilizado melhor do poder revolucionário do Estado, isto é, do proletariado armado, organizado como classe dominante? Olha que foda. Muito sagaz, né? Acho que a compreensão política da necessidade de utilizar dos aparatos do Estado, que são a mobilização permanente da violência, né, a autorização da violência por parte de uma classe e um processo de controle burocrático das estruturas do Estado. Né? Isso é muito foda. A social-democracia, oficial e majoritária, tem sempre evitado a questão da missão concreta do proletariado na Revolução. Ora por um simples sarcasmo farisaico, né, de fariseu, ora, quando muito, por esta frase evasiva e sofisticada. Mais tarde se verá. Mas também, estão os anarquistas em boa situação para revidar essa social-democracia que ela está faltando ao seu dever, que é o de fazer a educação revolucionária dos operários. Engels, aproveita a experiência da última revolução proletária para estudar, de forma mais concreta, as medidas que o proletariado deve tomar em relação aos bancos e ao Estado e como deve tomá-las. É o famoso volvete aviso, exatamente. Carta a Bebel, terceiro capítulo aqui, da terceira parte desse terceiro capítulo, desse quarto capítulo. Vamos lá. Uma das mais notáveis, se não a mais notável das passagens de Marx e Engels a propósito do Estado, é o seguinte trecho de uma carta de Engels a Bebel, de 18 a 28 de março de 1875. Notaremos, entre parênteses, que essa carta foi impressa pela primeira vez, se não nos falha a memória, em 1911, no tomo 11 das Memórias de Minha Vida de Bebel, isto é, 36 anos depois de redigida e enviada. Criticando o projeto do programa de Gotha, que inclusive é também um livro, né, Crítica ao Programa de Gotha, igualmente criticado por Marx na sua célebre carta a W. Brack, Engels trata especialmente da questão do Estado e escreve a Bebel. O livre Estado popular transforma-se em um Estado livre. Ora, gramaticalmente, um Estado livre é um Estado que é livre em relação aos seus cidadãos e, por conseguinte, um Estado com um governo despótico. Olha só que interessante essa ideia, né? Um governo despótico porque ele é livre em relação aos seus cidadãos e, portanto, ele pode fazer o que ele bem entender. Bebel, exatamente. Bebel, a companheira do grande Agostinho Carrara. Isso mesmo. Ela mesma. Seria preciso decidir, de uma vez por todas, toda a tagarelice a respeito do Estado,
principalmente depois da Comuna, que já não era um Estado no sentido próprio da palavra. Os anarquistas já nos quebraram bastante a cabeça com o Estado popular, muito embora Marx, já na sua obra Contra Proudhon e depois no Manifesto Comunista, tenha dito expressamente que o advento do regime socialista, o Estado se dissolverá por si próprio, sich auflöst, e desaparecerá. Como o Estado não é, afinal, senão uma organização provisória que se emprega na luta durante a Revolução, para esmagar pela força o adversário, falar de um Estado popular livre é um contrassenso. Enquanto o proletariado ainda usa o Estado, não o faz no interesse da liberdade, mas sim para triunfar sobre o adversário. E, desde que se possa falar de liberdade, o Estado como tal deixará de existir. Portanto, proporíamos substituir por toda parte a expressão Estado por Gemeinwesen, não sei como é que fala, velha e excelente palavra alemã, não faço ideia, cujo sentido equivale ao da palavra commune em francês. Interessante, hein? Eu acho interessante, né? Gostei. Né? Essa ideia de substituição da própria palavra, do conceito de Estado popular por comuna. Legal. É preciso notar que essa carta se refere ao programa do partido, criticado por Marx numa carta escrita apenas algumas semanas depois daquela, e que Engels vivia então com Marx em Londres. Não há dúvida, portanto, de que Engels, que diz nós na primeira frase, fala em seu próprio nome no de Marx, quando propõe ao chefe do Partido Operário Alemão suprimir no programa a palavra Estado, substituindo pela palavra comuna. Que interessante, né? Ele está propondo isso, né? Os dois estão propondo isso ao Bebel, que era o chefe do Partido Social Democrata Alemão. Como não gritariam logo contra o anarquismo, os chefes do marxismo moderno temperado ao sabor do oportunismo, se fosse proposta uma tal emenda ao seu programa. Esse Lenin é um palhação, né? É um engraçadinho. Pois que berrem, a burguesia os louvará. Era um lindo, né? Coisa maravilhosa, né? Engraçaralho, Lenin comendo palhachitos, exatamente. Quanto a nós, cumpriremos a nossa tarefa. Revendo o programa do nosso partido, devemos ter absolutamente em conta os conselhos de Engels e de Marx para nos aproximarmos da verdade, para ressuscitarmos o verdadeiro marxismo, purificado de todas as falsificações, para melhor dirigirmos a classe operária na luta pela sua libertação. É pouco provável que a recomendação de Engels e Marx encontre adversários entre os bolcheviques. Não há, a nosso ver, senão uma dificuldade de vocabulário. Em alemão, há duas palavras para significar comuna, e Engels escolheu não a que designa uma comuna determinada, mas a que exprime um conjunto, um sistema de comunas. Em russo, não existe o termo equivalente, e teremos que recorrer talvez ao francês commune, apesar de oferecer também os seus inconvenientes. Então, acho que é interessante, né, analisar essa diferenciação, esse debate que o Engels faz com Bebel e que o Lenin retoma nessa carta para falar sobre a diferença dessa constituição do Estado pós-processo revolucionário. 19 Marx 97. Eu gosto muito do Estado e Revolução depois da leitura do Manifesto Comunista, porque a leitura do Estado e Revolução ela é uma leitura de atualização dos elementos que Engels e Marx criam dentro do Manifesto do Partido Comunista. Eles dão mais fisicalidade ao texto que eles elaboraram, né? Dão mais realidade. É um texto mais sóbrio, é um texto que promove alguns debates, porque o Manifesto Comunista ele fala dos princípios fundamentais, mas ainda de uma forma muito abstrata. Vamos lá, continuar. A Comuna já não era um Estado no sentido rigoroso da palavra, eis a afirmação de Engels, capital sob o ponto de vista teórico. Depois do desenvolvimento acima dado, essa afirmação é perfeitamente compreensível. A Comuna deixava de ser um Estado, pois que não tinha mais a oprimir a maioria da população, mas sim uma minoria, os exploradores. Quebrara a máquina de Estado burguesa. Já não era uma força especial de opressão, era o próprio povo que entrava em cena. Tudo isso já não corresponde à definição de Estado no sentido literal da palavra. Se a Comuna se tivesse mantido, os vestígios do Estado ter-se-iam extinto automaticamente. Ela não teria tido a necessidade de suprimir as suas instituições, que teriam cessado de funcionar à medida que não tivessem mais emprego. Os anarquistas nos quebram a cabeça com o Estado popular.
Ao dizer isso, Engels tem em vista principalmente Bakunin e seus ataques contra os social-democratas alemães. Engels reconhece a justeza desses ataques na medida em que o Estado popular é um contrassenso e uma concepção estranha ao socialismo, tão condenável como o Estado popular livre. Engels esforça-se por retificar a ação dos social-democratas alemães contra os anarquistas, por basear essa ação em princípios justos, por libertá-la dos preconceitos oportunistas a respeito do Estado. Mas, a carta de Engels dormiu 36 anos numa gaveta. Mais adiante, veremos que, mesmo depois da publicação dessa carta, Kautsky se obstina a repetir, no fundo, os mesmos erros contra os quais Engels prevenia. Ai, papi! Bebel respondeu a Engels em 21 de setembro de 1875. Entre outras coisas, declara estar inteiramente de acordo com ele a respeito do programa e que censurou Liebknecht por seu espírito conciliador. Ora, se abrirmos a brochura de Bebel, intitulada Os Nossos Objetivos, veremos nela, a respeito do Estado, considerações inteiramente errôneas. O Estado baseado na dominação de uma classe deve ser transformado em Estado popular. Eis o que está impresso na nona edição da brochura de Bebel. Muito bom, aquele sinaliza, né? A nona publicou 9 vezes essa merda. Não é de admirar que a social-democracia alemã tenha teimado tanto em repisar, não sei o que significa, essas considerações oportunistas sobre o Estado. Tanto mais quanto os comentários revolucionários de Engels ficavam do tinteiro e que as circunstâncias faziam com que os social-democratas desaprendessem a revolução. Crítica do projeto do programa de Erfurt. A crítica do projeto do programa de Erfurt, enviada por Engels a Kautsky em 29 de junho de 1891 e publicada somente 10 anos mais tarde na Neue Zeit, não pode ser desprezada numa análise da doutrina marxista sobre o Estado, porque é consagrada precisamente à crítica das concepções oportunistas da social-democracia no que concerne ao Estado. Note-se de passagem que, sobre as questões econômicas, Engels, na sua carta a Kautsky, dá uma indicação extremamente preciosa que mostra com que atenção e profundeza de pensamento ele seguia as transformações do capitalismo moderno e como pressentiu, assim, até certo ponto, problemas da nossa época imperialista. Essa indicação é a seguinte: a propósito da expressão ausência de plano, não sei como é que fala isso em alemão, empregada no projeto do programa, para caracterizar o capitalismo, escreve Engels. Se, das sociedades por ações, passarmos aos trusts que comandam e monopolizam ramos inteiros da indústria, veremos cessar não só a produção privada, como ainda a ausência de plano. Temos aqui o traço fundamental do ponto de vista teórico do capitalismo moderno ou imperialismo, sob cujo regime o capitalismo se transforma em capitalismo de monopólios. Isso convém ser acentuado, pois um dos erros mais espalhados é o dos reformistas burgueses, para quem o capitalismo dos monopólios, privado ou de Estado, já não sendo mais capitalismo, poderá ser chamado de socialismo de Estado. Os trusts nunca chegaram até hoje e nunca chegarão a uma organização da produção inteiramente calculada sobre um plano. Mas, na medida em que instituem uma certa organização metódica e calculada, na medida em que os magnatas do capital calculam antecipadamente o rendimento da produção nacional e mesmo internacional, na medida em que regulam essa produção segundo um plano, não deixamos por isso de estar em regime capitalista, se bem que numa nova fase desse regime. O parentesco desse capitalismo com o socialismo deve ser, para os verdadeiros representantes do proletariado, um argumento em favor da proximidade, da facilidade, da possibilidade, da necessidade imediata da revolução socialista e não um pretexto para se mostrarem tolerantes com que, como os reformistas, repudiam essa revolução e pintam do capitalismo um quadro encantador. O menino é... Mas, voltemos à questão do Estado. Engels, na sua quarta... Só para esclarecer, gente, também falar uma outra coisa aqui, peraí. Trust é a união formal ou informal de duas ou várias empresas em uma mesma organização, de modo a aumentar o poder e controle das mesmas em um determinado setor. A expressão é uma adaptação do termo em inglês trust, que significa confiança. Bom, para poder esclarecer aqui. Engels, na sua carta a Kautsky, nos fornece 3 indicações, estamos aqui,
particularmente preciosas. A primeira, sobre a República. A segunda, sobre a relação entre a questão nacional e a organização do Estado. E, finalmente, a terceira, sobre a administração local. Engels volta a sua crítica principalmente para a questão da República. Se nos lembrarmos da importância que o programa de Erfurt adquiriu na social-democracia de todos os países e de que ele serviu de modelo para toda a Segunda Internacional, e é esse modelo social-democrata, reformista, bem oportunista, poderemos dizer sem exagero que Engels critica aqui o oportunismo da Segunda Internacional inteira. As reivindicações políticas do projeto, escreve ele, têm um grande defeito. O que era necessário dizer antes de tudo não foi dito. Engels, mais adiante, demonstra que a Constituição alemã é uma cópia da Constituição ultra-reacionária de 1850, que o Reichstag, que era o parlamento alemão, não é, segundo a expressão de Wilhelm Liebknecht, senão a folha de parra do absolutismo, e que pretende realizar, na base de uma Constituição que consagra a existência de pequenos estados alemães e da confederação desses pequenos estados, a transformação dos meios de produção em propriedade comum é manifestamente absurdo. É perigoso tocar nisso, acrescenta Engels. Então Engels aqui, gente, ele está fazendo uma crítica a esse programa que vai se utilizar de um modelo constitucional da antiga Constituição Alemã de 1850, então antes da unificação, que defendia a ideia de que a confederação de pequenos estados tornaria os meios de produção, eventualmente, em meios comuns de produção. Né? E o Engels diz que isso é absurdo, né? Dado o contexto onde ele está inserido. Não só dado o contexto, mas também porque isso é impossível. É perigoso tocar nisso, acrescenta Engels, sabendo muito bem que, na Alemanha, não se pode inscrever legalmente no programa a República, mas ele não se conforma sem mais nem menos com essa consideração com que todos se contentam, e continua. Mas, no entanto, é preciso, de um modo ou de outro, atacar a questão. E o que prova precisamente, hoje, quando isso é necessário, é o oportunismo que começa a fazer estragos numa grande parte da imprensa social-democrata. Pelo temor de um restabelecimento da lei contra os socialistas, sob a influência de toda sorte de opiniões levianamente emitidas durante a vigência dessa lei, pretende-se agora que o partido reconheça a situação legal atual na Alemanha como suficiente, de uma vez por todas, para a realização de todas as nossas reivindicações pela via pacífica. Que os social-democratas alemães tenham agido sobre o receio do revigoramento da lei de exceção. Tal é o fato essencial que Engels faz ressaltar e que sem rodeio classifica de oportunismo. Declara que é precisamente por falta de república e de liberdade na Alemanha que são insensatos os sonhos de ação pacífica. Engels tem o cuidado de não se atar às mãos. Concede que, nos países de república ou de grande liberdade, pode-se conceber, apenas conceber, ou seja, não realizar, uma evolução pacífica para o socialismo. Mas, na Alemanha, repete ele, o mesmo não se dá na Alemanha, onde o governo é quase onipotente e onde o Reichstag e todos os outros corpos representativos são desprovidos de poder real. E proclamar semelhantes coisas na Alemanha, ainda sem necessidade alguma, é retirar ao absolutismo a folha de parra para cobrir com ela a própria nudez. Então, basicamente dizendo, né, que todos os intentos da criação de uma república, né, da ideia da construção de uma revolução pela via pacífica, dentro do contexto político que a Alemanha vivia na metade do século XIX, é uma ilusão. Né? Porque, afinal de contas, o poder está concentrado sobre o imperador, né? Sobre as forças políticas monárquicas e despóticas que existiam naquele processo. Efetivamente, são, na sua grande maioria, os chefes oficiais da social-democracia alemã que vêm encobrindo o absolutismo e deixando no tinteiro os avisos de Engels. Né? Então, meio que ainda garantindo esse diálogo com a forma Estado e ainda defendendo uma perspectiva bastante pacifista desse processo. Né? Forças monárquicas, exatamente. Uma tal política só pode acabar iludindo o nosso próprio partido. Põe-se no primeiro plano as questões políticas gerais e abstratas, e ocultam-se, assim, as questões concretas mais urgentes. As questões que, diante dos primeiros acontecimentos importantes, diante da primeira crise política, surgirão por si mesmas na ordem do dia. Que resultará disso, senão que, de repente, no momento decisivo, o partido será tomado de surpresa e que haverá grande confusão e divergências sobre os pontos mais decisivos, visto que esses pontos nunca foram discutidos. Muito forte. Ele conseguia analisar que o processo de desenvolvimento desse caminhar político leva necessariamente
ao acúmulo das contradições e de como um partido que não está preparado para poder tomar esse debate e se leva somente por questões abstratas, na hora que o calo apertar, não vai conseguir realizar esse debate. Muito bom, né? Muito bom. Esse esquecimento dos pontos de vista principais diante dos interesses momentâneos do dia, essa competição desenfreada ao sucesso do momento, sem a preocupação das consequências ulteriores, esse abandono do futuro movimento em favor do presente, tudo isso talvez tenha o seu ponto de partida em interesses honestos, mas é e será sempre oportunismo, e talvez seja o oportunismo honesto o mais perigoso de todos. Olha que f***, velho. Olha que texto. O que é absolutamente certo é porque é aquilo, né? De boa intenção o inferno tá cheio. O que é absolutamente certo é que o nosso partido e a classe operária só podem chegar ao poder sob a forma da República Democrática. É mesmo essa a forma específica da ditadura do proletariado, como já o demonstrou a grande Revolução Francesa. Engels não faz mais que repetir aqui, com mais relevo, a ideia fundamental de todas as obras de Marx, ou seja, que a República Democrática é a etapa que conduz diretamente à ditadura do proletariado. Não é essa república, de fato, que porá termo à dominação do capital, nem, por conseguinte, à servidão das massas e à luta de classes. Mas dará a essa luta uma profundidade, uma extensão, uma rudeza tais que, uma vez surgida a possibilidade de satisfazer os interesses essenciais das massas oprimidas, essa possibilidade se realizará fatalmente e unicamente pela ditadura do proletariado, arrastando consigo as massas. Para toda a Segunda Internacional, essas são ainda palavras esquecidas do marxismo, esquecidas entre aspas. E esse esquecimento manifestou-se de forma flagrante na história do partido menchevique durante os primeiros 6 meses da Revolução Russa de 1917. Que é, no caso, ele está falando da manutenção da República Democrática sob a forma burguesa, né? De como a Revolução Socialista dos Trabalhadores acontece nessa forma. A propósito do problema das nacionalidades da República Federativa, escreve Engels, que deve substituir a Alemanha atual, com a sua constituição monárquica reacionária e a sua subdivisão, não menos reacionária, em pequenos estados, subdivisão que perpetua o prussianismo, em vez de absorvê-lo dentro de toda a Alemanha. Na minha opinião, o proletário só pode... Aqui é o Lenin falando, tá? Na minha opinião, o proletariado só pode utilizar a forma dita república una e indivisível. No domínio imenso dos Estados Unidos, a República Federativa é, ainda hoje, em suma, uma necessidade, embora já comece a ser um entrave no Estado. Ela seria um progresso na Inglaterra, onde as 2 ilhas são habitadas por 4 nações e onde, a despeito do parlamento único, existem simultaneamente, já hoje, 3 sistemas diferentes de leis. Tornou-se há muito tempo um obstáculo na pequena Suíça, suportável somente porque a Suíça se contenta com um papel de membro puramente passivo no sistema europeu de estados. Muito bom, né? Para a Alemanha, uma organização federalista à moda suíça seria um enorme regresso. 2 traços distinguem um Estado federativo de um Estado unitário. Primeiramente, é que cada Estado confederado, nesse sentido de compor a federação, cada cantão tem o seu próprio Código Civil e Penal, sua própria organização judiciária. Em seguida, é que, a par de uma Câmara do Povo, há uma Câmara dos Estados, na qual cada cantão, pequeno ou grande, vota como cantão. Então é muito interessante, ele estar justamente criticando esse elemento federativo, porque ele pulveriza essas iniciativas, ele pulveriza a possibilidade de ação conjunta do proletariado. Aliás, na Alemanha, o nosso Estado federativo é, em geral, uma transição para o Estado unitário. E não nos cabe fazer retrogradar a Revolução de Cima, feita em 1866 e 1870. Aqui ele está falando da Revolução da Alemanha, tá? Da unificação alemã. Ao contrário, devemos dar-lhe o complemento e o melhoramento necessários para o movimento de baixo. Não só Engels não se desinteressa pelas formas do Estado, como se esforça por analisar, com maior atenção, as formas transitórias, para determinar, segundo suas particularidades históricas e concretas, a natureza da etapa que elas assinalam, de onde e para onde. Engels, da mesma forma que Marx, defende do ponto de vista do proletariado e da revolução proletária a centralização democrática, a república una e indivisível. Ele considera a república federativa, seja como uma exceção à regra e um obstáculo ao desenvolvimento, seja como uma transição entre a monarquia e a república centralizada, seja como um progresso em certos casos determinados, quando, por exemplo, se apresenta a questão das nacionalidades. Criticando impiedosamente, embora o espírito reacionário dos pequenos estados,
embora se insurgindo contra a tendência de utilizar a questão nacional para fins reacionários, nem Engels nem Marx procuram evitar essa questão. Falta essa frequentemente cometida pelos marxistas holandeses e polacos, ainda que o seu ponto de partida, a luta contra o nacionalismo estreitamente burguês de seus pequenos estados, seja absolutamente legítimo. Suíça, gente, esquece a Suíça. Esquece a Suíça. Mesmo na Inglaterra, esquece a Suíça é ótimo, né? A Suíça é uma federação, né? Confederação Helvética é o nome oficial do país. E é uma confederação de pequenos estados, né? Que não conseguem ter poder político nenhum, mas estão de boa com relação a isso, né? O grande paraíso fiscal do mundo. Mesmo na Inglaterra, onde as condições geográficas, a comunidade de língua e uma história mais que secular puseram termo, segundo parece, às brigas nacionais, Engels reconhece nitidamente que a etapa das querelas nacionais ainda não foi ultrapassada e que a República Federativa constituiria um progresso. Bem entendido, ele está longe de renunciar à crítica dos defeitos da República Federativa e à agitação mais resoluta em favor da República Unitária, centralizada, democrática. Apenas essa centralização democrática, entende a Engels, não no sentido burocrático em que a entendem habitualmente os ideólogos burgueses e pequenos burgueses, inclusive os anarquistas. Para Engels, a centralização não exclui de forma alguma uma ampla autonomia local, que permita a supressão completa de todo o burocratismo e de toda a ordem do alto, contanto que as comunas e as regiões mantenham espontaneamente a unidade do Estado. Então ele está falando que não é porque existe essa centralização que você acaba com a autonomia local. Engels desenvolve os pontos de vista que constituem o programa marxista sobre a questão do Estado. Assim, pois, a República Unitária. Mas, não no sentido da República Francesa atual, que não é outra coisa senão um império fundado em 1799 sem imperador. Que é isso que a França é, né? Um império sem imperador. Nossa, muito boa essa frase, né? De 1792 a 1799, cada departamento francês, cada comuna, teve uma autonomia completa, segundo o modelo americano. E é o de que também precisamos. Como organizar essa administração foi o que nos mostraram a América e a Primeira República Francesa. É o que nos mostram ainda hoje a Austrália, o Canadá e as outras colônias inglesas. Uma tal autonomia provincial e comunal é muito mais livre que, por exemplo, o federalismo suíço, onde, sem dúvida, o cantão é muito independente em face da confederação, mas onde ele também o é em face do distrito e da comuna. São os governos cantonais, que é essa unidade de governo dentro da Suíça, que nomeiam os governadores de distrito e os prefeitos, que não se conhecem nos países de língua inglesa e que, no futuro, pediremos que sejam dispensados, da mesma forma que os conselheiros provinciais e governamentais prussianos. Assim, Engels propõe que se redija da seguinte forma o artigo do programa relativo ao self-government. Administração autônoma completa na província, no distrito, na comuna, com funcionários eleitos por sufrágio universal. Supressão de todas as autoridades locais e provinciais nomeadas pelo governo. Essa ideia de administração autônoma completa na província, distrito, comuna, com funcionários eleitos por sufrágio universal, é um modelo de poder popular. Né? É uma característica que a gente tem no modelo de poder popular, para a gente poder analisar e ver como exemplo as comissões de defesa da revolução que tem em Cuba. Né? Os representantes, a administração de cada província, de cada distrito, de cada cidade, de cada vilarejo, é eleito pelo sufrágio universal. Muito bom. Muito, muito, muito bom. Na Pravda, o número 68 de maio de 17, interdita pelo governo de Kerensky e dos outros ministros ditos a socialistas, já tive a ocasião de mostrar que, nesse ponto, como em muitos outros, os nossos pseudo-representantes socialistas de uma pseudo-democracia pretensamente revolucionária se afastam indignamente do princípio democrático. Claro, está que essa gente, ligada pela sua coligação com a burguesia imperialista, se manteve surda às minhas palavras. É muito importante notar que Engels, servindo-se de fatos, desmente com exemplos precisos o preconceito extraordinariamente propagado, principalmente na democracia pequeno-burguesa, de que uma república federativa é forçosamente mais liberal do que uma república centralizada. É falso. A prova está nos fatos citados por Engels relativos à República Francesa, centralizada de 1792 a 1799, e à República Federativa Suíça. Com efeito, a República Democrática Centralizada deu mais liberdade que a República Federativa. Por outras palavras, o máximo de liberdade local, regional ou qualquer outra conhecida na história foi atingido pela República Centralizada e não pela República Federativa. A nossa propaganda partidária sempre teve e continua a ter
muito pouco em conta esse fato, como em geral tudo que diz respeito ao federalismo, à centralização e à autonomia local. O prefácio de 1891 à Guerra Civil em França de Marx. No prefácio da terceira edição da Guerra Civil em França, datado de 18 de março de 1891 e publicado primeiramente na Neue Zeit, a par de reflexões incidentes do mais alto interesse sobre o Estado, Engels dá um notável resumo das lições da Comuna. Esse resumo, enriquecido com toda a experiência dos 20 anos decorridos desde a Comuna, e que é especialmente dirigido contra essa crença supersticiosa no Estado, tão espalhada na Alemanha, pode, a justo título, ser considerada a última palavra do marxismo sobre a questão. Em França, depois de cada revolução, observa Engels, os operários continuavam armados. E o primeiro cuidado dos burgueses chegados ao poder era desarmá-los. Assim, após cada revolução em que o povo combatera, uma nova batalha arrebentava, a qual terminava pelo esmagamento dos trabalhadores. Esse resumo da experiência das revoluções burguesas é tão sucinto quanto expressivo. A natureza do problema, entre outras na questão do Estado, a classe subjugada possui armas, está admiravelmente bem apanhada. É esse precisamente o ponto que os professores influenciados pela ideologia burguesa e os democratas da pequena burguesia silenciam. Na Revolução Russa de 17, o menchevique Tsereteli, marxista de meia tigela, teve a honra de um cavanhaque de trair por descuido esse segredo das revoluções burguesas. No seu discurso histórico de 9 de junho, Tsereteli teve a imprudência de anunciar que a burguesia estava resolvida a desarmar os operários de Petrogrado, resolução que ele apresentava como sendo também a sua e como uma necessidade política em geral, para desmobilizar essas forças. O discurso histórico de Tsereteli será, para qualquer historiador da Revolução de 17, uma das melhores provas de que o bloco dos socialistas revolucionários, dos mencheviques, dirigido por Tsereteli, tinha abraçado a causa da burguesia contra o proletariado revolucionário. De passagem, Engels faz outra observação ligada igualmente à questão do Estado e relativa à religião. Como se sabe, a social-democracia alemã, à medida que a gangrena oportunista tomava, caía cada vez mais numa interpretação errônea e sofística da célebre forma: a religião é questão privada. Essa fórmula era interpretada como se, para o Partido do Proletariado Revolucionário, a religião fosse uma questão privada. Contra essa traição formal do programa revolucionário do proletariado, insurgiu-se Engels que, em 1891, ainda não podendo observar em seu partido senão germes muito fracos do oportunismo, se exprime com grande prudência. Como na Comuna só houvesse operários ou representantes reconhecidos da classe operária, seus decretos foram marcados de um cunho nitidamente proletário. Sua obra consiste, com efeito, ou em reformas que a burguesia republicana abandonara por covardia e que constituíam a necessária base para o desenvolvimento livre do proletariado, como, por exemplo, as medidas inspiradas no princípio de que, em relação ao Estado, a religião é coisa privada, ou em reformas que interessavam diretamente a classe operária e, por vezes, abriam fundas brechas na antiga ordem social. Foi intencionalmente que Engels sublinhou as palavras em relação ao Estado, atacando assim de frente o oportunismo alemão, que declarava a religião uma questão privada, em relação ao partido, e que rebaixava assim o Partido do Proletariado Revolucionário ao nível das mais pequena burguesia livre pensadora, pronta a admitir a neutralidade em matéria religiosa, mas repudiando a luta do partido contra a religião, o ópio do povo. Aqui num sentido estritamente institucional e de lente de análise da realidade, tá, gente? Esse aqui é muito bom. O futuro historiador de social-democracia alemã, aprofundando as causas da vergonhosa bancarrota desse partido em 14, encontrará sobre a questão muito material interessante, desde as declarações evasivas do principal teórico do partido, Kautsky, declarações que escancaravam a porta ao oportunismo, até a atitude do partido em relação ao Los von Kirchbewegung, movimento de separação da igreja em 1913. Mas, vejamos como, 20 anos depois da Comuna, Engels resumia os acontecimentos por elas dados ao proletariado militante. Eis os ensinamentos que Engels coloca em primeiro plano. E o exército, a polícia, a burocracia, esses instrumentos de opressão de que se tinham servido todos os governos até então, que Napoleão criara em 1799 e que, depois disso, todo novo governo acolhera como preciosos instrumentos de dominação, que pretendia fazer deles a Comuna. Ora, precisamente destruí-los, por toda parte, como já o estavam em Paris. A Comuna teve logo que reconhecer que a classe operária, ao chegar ao poder, não podia servir-se da antiga máquina governamental e que,
para não cair sob o jugo de novos senhores, devia abolir todo o sistema de opressão que, até então, só funcionara contra ela, e precaver-se contra seus próprios subordinados e funcionários, declarando-os amovíveis, sem exceção e em qualquer tempo. Engels acentua, mais uma vez, que, não só numa monarquia como também numa república democrática, o Estado continua a ser Estado, isto é, conserva o seu caráter distintivo fundamental, que é o de transformar os empregados, órgãos e servidores da sociedade, entre aspas, em senhores da sociedade. Para evitar essa transformação, até então inevitável em todos os regimes do Estado, de servidor em senhor da sociedade, a Comuna empregou 2 meios infalíveis. Primeiro, ela submeteu todos os cargos na administração, a justiça e o ensino à escolha dos interessados por eleição por sufrágio universal, ou seja, por voto universal. Depois, retribuiu esses serviços superiores como inferiores, com um salário igual aos que recebem os outros trabalhadores. O maior vencimento fixado foi de 6.000 francos. Dessa forma, foi posto um freio à caça aos empregos e ao arrivismo, sem contar com o mandato imperativo que era imposto, além do mais, aos delegados das assembleias representativas, que é aquela questão que o Lenin já havia tratado antes, né? Da necessidade da construção dessa alternativa revolucionária para que haja a possibilidade de mover, né, de remover os operários a qualquer momento e de que esses operários tenham o salário de um trabalhador comum, né, de um trabalhador médio. Engels aborda aqui o ponto interessante em que a democracia subsequente, por um lado, se transforma em socialismo e, por outro, reclama o socialismo. De fato, para aniquilar o Estado é preciso transformar as funções do Estado em funções de fiscalização e registro tão simples que estejam ao alcance da enorme maioria da população e, em seguida, de toda a população. Ora, para suprimir completamente o arrivismo, que é essa ideia de você, né, basicamente carreirismo, né? É preciso que um emprego público honorário, mas não retribuído, não possa servir de modo algum de ponte para atingir empregos altamente rendosos nos bancos e nas sociedades por ações, como constantemente sucede em todos os países capitalistas, mesmo nos mais liberais, que é o famoso efeito catraca, né? A pessoa consegue virar um funcionário público para poder disputar depois um emprego em uma outra organização para poder fazer valer os seus interesses privados. Engels tem o cuidado de evitar o erro que cometem, por exemplo, alguns marxistas a respeito do direito de as nações disporem de si mesmas. Em regime capitalista, dizem eles, esse direito é irrealizável, e em regime socialista torna-se supérfluo. Este raciocínio, espirituoso, talvez, mas absolutamente errôneo, poderia aplicar-se a qualquer instituição democrática e, mesmo ao modesto vencimento dos funcionários, pois que uma democracia rigorosamente consequente é impossível em regime capitalista e, em regime socialista, toda a democracia desaparece. É esse um sofisma que se assemelha a essa piada irrisória. Qual é o momento preciso em que o homem que perde um a um os cabelos pode ser qualificado de calvo? Para que isso? Para que isso, Lenin? Para que isso? Qual a necessidade disso? Caralho, velho, essa fala é muito boa, velho. Né? Vamos lá, continuar todo dia essa porra, velho. Todo dia, né? Calvície sendo aí o alvo de zoeira e chacota miliano. Vamos lá. Engraçado. Desenvolver a democracia até o fim, procurar as formas desse desenvolvimento, submetê-las à prova da prática, etc., eis um dos problemas fundamentais da luta pela revolução social, dos calvos. Considerada isoladamente, nenhuma democracia dará o socialismo, mas, na vida, a democracia nunca será considerada isoladamente, mas sim em conjunto, e exercerá a sua influência sobre a economia, cuja transformação precipitará, sofrendo também ela a influência do desenvolvimento econômico, etc. Tal é a lógica da história viva. Olha que bonito isso, né? Entender a história como um processo, né? Como uma forma de desenvolvimento que é atrelada a vários elementos simultaneamente. Engels continua. Essa destruição do Estado, tal como ele foi até agora, e a sua substituição por uma nova organização verdadeiramente democrática, é o que está escrito com profundeza no 3º capítulo da Guerra Civil. Mas era necessário acentuar ligeiramente, aqui, alguns traços,
Porque na Alemanha, a superstição do Estado passou da filosofia para a consciência de toda a burguesia e mesmo de muitos operários. Segundo a filosofia, o Estado é a realização da ideia, né? Então aí colocando, por exemplo, o que os liberais de hoje falam, né? O Estado como essa entidade abstrata, fantasmagórica que não é atravessada por interesses de classe. Continua. A realização da ideia, o que, em linguagem filosófica, é o reino de Deus sobre a terra, o domínio em que se realizaram ou devem realizar-se a verdade e a justiça eternas. Daí, esse respeito supersticioso pelo Estado e por tudo que toca ao Estado, respeito que tanto mais facilmente se instala nos espíritos quanto se está habituado, desde o berço, a pensar que os negócios e os interesses gerais da sociedade inteira não poderiam ser regulados diferentemente do que se tem feito até aqui, isto é, pelo Estado e pelos seus subalternos, devidamente instalado nas suas funções. E já se pensa ter feito um progresso extraordinariamente audacioso, emancipando-se da crença na monarquia hereditária para jurar pela República Democrática. Porém, na realidade, o Estado não é outra coisa, senão uma máquina de opressão de uma classe por outra. E isso tanto numa República Democrática como numa monarquia. E os menos que dele se pode dizer é que é um flagelo que o proletariado herda na sua luta pela dominação de classe, mas cujos piores efeitos ele deverá atenuar, na medida do possível, como fez a Comuna, até um dia em que uma geração, educada em uma nova sociedade de homens livres e iguais, puder livrar-se de todo esse aparato governamental. Engels prevenia os alemães contra o esquecimento dos princípios socialistas a respeito do Estado em geral. As suas advertências, hoje, parecem dirigir-se especialmente aos senhores Teresetelli e Chernov, que também manifestaram na sua política de coligação uma fé e uma veneração supersticiosa pelo Estado. Ainda duas observações. Quando Engels diz que numa república democrática, tanto como numa monarquia, o Estado continua sendo uma máquina de opressão de uma classe por outra, não quer dizer que a forma de opressão seja indiferente ao operariado, como o professam certos anarquistas. Uma forma de opressão e de luta de classes mais ampla, mais livre, mais franca, facilitará enormemente ao proletariado a sua luta pela abolição das classes em geral. Né? É muito mais fácil fazer o movimento de luta de classes numa democracia burguesa do que, por exemplo, numa ditadura fascista. Né? A questão de saber por que só uma nova geração poderá livrar-se do aparato governamental se liga à de eliminação da democracia, a que chegamos agora. Engels pronunciou-se sobre esse ponto, a eliminação da democracia, ao tratar da denominação cientificamente errônea de social-democrata. No prefácio de uma coletânea de seus artigos, que versam principalmente sobre temas internacionais, prefácio datado de 3 de janeiro de 1894, isto é, 1 ano e meio antes de sua morte, Engels explica que, em todos esses artigos, emprega a palavra comunista e não social-democrata, sendo essa última a denominação dos proudhonianos na França e dos lassallianos na Alemanha. Para Marx, como para mim, continua Engels, havia, portanto, absoluta impossibilidade de empregar, para exprimir o nosso ponto de vista próprio, uma expressão tão elástica. Atualmente, o caso é outro. Essa designação de social-democrata poderia, em rigor, passar, se bem que continua imprópria para um partido cujo programa econômico não é apenas socialista, mas comunista, para um partido cuja finalidade é a supressão de toda espécie de Estado e, por conseguinte, de toda democracia. Os partidos políticos verdadeiros, grifado por Engels, nunca têm uma denominação que lhes convenha completamente. O partido se desenvolve e a denominação fica. O dialético Engels no fim de sua vida, mantém-se fiel à dialética. Marx e eu, diz ele, tínhamos um nome excelente, cientificamente exato para o nosso partido, mas então não havia um verdadeiro partido, isto é, um partido que unisse as massas proletárias. Agora, no fim do século XIX, possuímos um partido verdadeiro, mas a sua denominação é cientificamente inexata. Ele está se referindo aos sociais-democratas. Não importa. Poderá passar, contanto que o partido se desenvolva e contanto que a inexatidão científica de seu nome não lhe seja dissimulada e não o impeça de caminhar na boa direção. Um gracejador poderia consolar-se também a nós, bolcheviques, à maneira de Engels. Temos um verdadeiro partido que se desenvolve à maravilha. Passaremos por sobre o nome absurdo e bárbaro de bolchevique, que não exprime absolutamente nada, a não ser a circunstância puramente acidental de termos tido a maioria no Congresso de Bruxelas, Londres, em 1903. Agora, que a perseguição do nosso partido pelos republicanos e pela democracia burguesa revolucionária, entre aspas, que ele está se referindo aqui aos mencheviques, em julho a agosto de 17, tornou tão popular e tão honroso o nome de bolchevique, confirmando, além disso,
o imenso progresso histórico realizado pelo nosso partido no seu desenvolvimento real. Talvez eu mesmo hesitasse em propor, como fiz em abril, a mudança de denominação do partido. Talvez propusesse aos camaradas um compromisso, chamarmos-nos Partido Comunista, conservando entre parênteses a palavra bolchevique. Mas a questão do nome do partido é infinitamente menos grave que a das relações entre o proletariado revolucionário e o Estado. Raciocinando a respeito do Estado, repete-se constantemente o erro contra o qual Engels nos põe de sobreaviso e que, de passagem, indicamos mais atrás. Esquece-se que a supressão do Estado é igualmente a supressão da democracia e que o definhamento do Estado é o definhamento da democracia. À primeira vista, essa afirmação parece estranha e ininteligível. Alguns poderiam mesmo recear que nós desejássemos o advento de uma ordem social em que caísse em desuso o princípio da submissão da minoria à maioria, que, ao que se diz, é o princípio essencial da democracia. Mas não. A democracia não se identifica com a submissão da minoria à maioria, isto é, a organização da violência. Olha que legal esse conceito de democracia que o Lenin vai dar. A democracia não se identifica com a submissão da minoria à maioria, isto é, da organização da violência sistematicamente exercida por uma classe contra outra, por uma parte da população contra outra. Nosso objetivo final é a supressão do Estado, isso é, de toda a violência organizada e sistemática, de toda a coação sobre os homens em geral. Não desejamos o advento de uma ordem social em que caducasse o princípio da submissão da minoria à maioria. Mas, em nossa aspiração ao socialismo, temos a convicção de que ele tomará a forma do comunismo e que, em consequência, desaparecerá toda a necessidade de recorrer à violência contra os homens, a submissão de um homem a outro, de uma parte da população a outra. Os homens, com efeito, habituar-se-ão a observar as condições elementares da vida social, sem constrangimento nem subordinação. Para salientar esse elemento de adaptação, Engels fala da nova geração, educada em uma nova sociedade de homens livres e iguais, e que poderá livrar-se de todo o aparato governamental, de qualquer forma de Estado, inclusive a República Democrática. Para esclarecer esse ponto, temos de analisar as condições econômicas do definhamento do Estado. Terminamos o capítulo 4 de Estado e Revolução. Bom demais, né, gente? Meu Deus do céu, como o homem era brabo. Não tem jeito. Não tem jeito. Leitura fundamental para qualquer pessoa que se considera comunista para entender quais são esses papéis, né? A ideia de democracia no Estado, como esse definhamento acontece, a gente poder analisar as questões ligadas ao oportunismo. Muito bom, né? Muito, muito bom.